Bem-vindo a mais uma edição do Ponto de Encontro. Imagine seu corpo lutando contra ele mesmo. Isso é basicamente o que acontece nos casos de doenças autoimunes. Hoje, o Ponto de Encontro fala de duas delas, o lúpus e a esclerose múltipla. Para isso, estão no estúdio com a gente o Dr. Leonardo de Deus Silva, ele é neurologista, e também o Dr. José Roberto Provenza. Ele é professor titular de reumatologia da PUC Campinas e também membro da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Doutor Leonardo, doutor Provença, obrigada pela participação hoje aqui no Ponto de Encontro. É um prazer receber vocês aqui. Agradeço. Vamos começar tentando explicar o que é exatamente cada uma dessas doenças. Doutor Provença, o lúpus, o que é exatamente essa doença? A gente sabe que é uma doença autoimune, mas o que é exatamente isso? O lúpus ele é uma doença inflamatória, ele é uma doença crônica, ela é uma doença autoimune e ela é uma doença que nós consideramos como difusa do sistema do tecido conjuntivo. Ela é uma doença basicamente onde você tem uma agressão por anticorpos, né? E essa doença ela normalmente pode atingir vários órgãos, vários sistemas, dando uma série de manifestações clínicas que nós poderíamos estar discutindo no decorrer da doença. É uma doença que ocorre principalmente em mulheres, numa proporção de mais ou menos 9 a 10 mulheres para um homem, né? Embora possa ocorrer também em crianças e em pessoas de mais idade, mas a frequência é um pouco menor desse aparecimento. A faixa de idade está em torno de mais ou menos dos seus 18 aos 35 anos de idade, com seu pico maior em torno de 28 a 30 anos de idade. Então a mulher é mais afetada nessa enfermidade. E, doutor Leonardo, o doutor Provenza falou de um dado interessante que acomete mais as mulheres, né? O lúpus. E a esclerose múltipla também tem essa vertente, né? Sim, na esclerose múltipla, assim como o professor Provenza explicou, é uma doença autoimune. E a maior parte, né, a maioria das doenças autoimunes, elas são mais frequentes no sexo feminino. No caso da esclerose múltipla, a proporção não é tão grande quanto no lúpus, mas, sem dúvida nenhuma, predominantemente encontrada no sexo feminino, numa proporção atual, né, de estudos epidemiológicos muito recentes que variam de 2 a 3 casos em cada mulher para um homem, certo? É também uma doença autoimune, ou na verdade a gente tende a falar que é imunomediada, porque a esclerose múltipla, diferentemente de boa parte das doenças reumatológicas, a gente ainda não conseguiu identificar ou isolar um anticorpo específico. A gente não tem um teste laboratorial que a gente possa fazer, e se esse teste der positivo, a gente dizer que a pessoa tem esclerose múltipla. A gente sabe, pelo conjunto de todos os achados clínicos, radiológicos, né, principalmente por ressonância magnética, e através do exame do líquor, né, que é uma doença que tem uma característica imunomediada, ou seja, o sistema imunológico da pessoa, que na verdade é o nosso exército de defesa, começa a agredir uma determinada proteína, que é a mielina, que é uma proteína muito importante do sistema nervoso central. Então, a agressão que esse sistema faz especificamente a mielina é que vai gerar essas lesões e, consequentemente, os sintomas, né, as consequências dessa agressão. Então, é uma doença inflamatória, é uma doença autoimune, imunomediada, ou seja, o próprio sistema imunológico do portador que está agredindo a ele mesmo. E também, assim como o professor Provenza falou, é uma doença crônica, uma doença que tende a se arrastar por anos e anos, né? E que resta o paciente ser diagnosticado e bem acompanhado para ter um tratamento de controle dessa doença. E doutor Provenza e doutor Leonardo, a gente falou aí da questão da prevalência do sexo feminino e de mulheres mais jovens. Existe hoje já comprovado uma explicação para que isso aconteça, tanto no caso de lúpus quanto no caso de esclerose, doutor? Com relação a por que afetar mais o sexo feminino, ainda é uma questão bastante discutida e debatida, mas existe não só esse fator, o fator feminino ser mais afetado, e a questão parece estar envolvida principalmente na questão da mulher, onde está naquela vida
de produção alta de estrógenos, né? Tanto isso é verdade que quando você observa a mulher pós-menopausa, a incidência cai, porque os níveis de estrógeno também caem. Parece que esses receptores de estrógeno que estão contidos nas células são mais responsivos na produção desses autoanticorpos. Então parece ter uma ligação forte com os níveis de estrógeno. E no lúpus eritematoso, não só isso é importante, como é importante também fatores que podem desencadear o lúpus. Existem fatores externos do meio ambiente, por exemplo, a luz solar. Nós sabemos que a luz solar é um fator desencadeante da doença. Algumas infecções também estão relacionadas com o desencadear da doença. Algumas drogas podem induzir o aparecimento do lúpus. Então, pessoas que já são predispostas à doença, geneticamente predispostas, quando se expõem a alguns fármacos, existem vários medicamentos, hidralazina, sulfasalazina, enfim, tem vários estrógenos, que também que são os hormônios que as mulheres, a pílula anticoncepcional, são fatores que podem favorecer ou até mesmo piorar a doença lúpica. Então, existe sim esse fato da mulher, principalmente a mulher ainda, principalmente na vida sexual ativa, né, onde os estrógenos estão mais intensos, aparecer essa enfermidade. Então, o que acontece, na verdade, doutor, tanto no caso de lúpus quanto no caso de esclerose, a pessoa ela já tem essa doença, ela nasce com essa doença, mas existem períodos em que ela atinge algum pico maior, ou que ela tem remissão. É dessa forma que funciona, doutor Leonardo? Não, na verdade é o seguinte, toda e qualquer doença, hoje em dia, principalmente as doenças autoimunes, a gente sabe que elas dependem de uma interação muito grande entre o que você tem de programação genética e a interação com o meio, como foi bem explicado pelo professor Provenza. Só para você ter uma ideia, né? Tem um trabalho interessante de você pegar, por exemplo, dois irmãos gêmeos, univitelinos, ou seja, que são, do ponto de vista biológico, são dois seres iguais, um ser criado aqui, por exemplo, em Campinas ou no Brasil, e o outro viajar para outro lugar, ser criado, isso na verdade é um fato, e um desenvolver uma doença autoimune e o outro não. Então quer dizer que biologicamente eles são idênticos, entretanto a interação com o meio é que fez ativar, né, a gente chama de gatilhos, né? Existem alguns gatilhos, como o professor Provenza falou em relação ao lúpus, que eles tornam aquela pessoa que já está geneticamente predisposta a desenvolver a doença, a manifestar a doença. Não é que ela tenha nascido com a doença e aquela doença está programada para se manifestar independente de qualquer coisa. Ela depende de uma interação muito grande de fatores ambientais, principalmente. No caso do lúpus, o professor Provenza falou muito das drogas, que a gente sabe muito bem que podem induzir, né, o lúpus. Na esclerose múltipla, a gente tem uma relação muito grande com infecções, né, principalmente infecções virais, vírus do que a gente chama de família herpes, e entre eles, acho que hoje em dia o mais envolvido é o Epstein-Barr, junto com todos os vírus, e acredita-se, inclusive, que é essa infecção viral prévia, que estimula o sistema imunológico contra esses vírus, e esses vírus, eles têm estruturas proteicas muito semelhantes a essa da mielina, e por isso gera essa reação cruzada, e o anticorpo que é produzido contra esse vírus acredita que aquela proteína é do vírus e não é do indivíduo, e começa a agredi-la. Essa é uma teoria. Tem várias outras que, no caso da esclerose múltipla, tem a ver, por exemplo, com a deficiência de vitamina D, né? Tem a ver com outras exposições a outros agentes infecciosos, principalmente parasitas, que a gente chama de teoria higiênica da esclerose múltipla. E tem toda uma questão. Quando a gente fala em doença genética, o que vem à cabeça das pessoas o fato comum, né? O senso comum é o fato de ser hereditária, certo? E quando a gente pensa em hereditária, a gente pensa no que a gente chama de transmissão mendeliana, aquela, se o pai tem, a mãe tem, o filho. Na verdade, o que nós estamos falando aqui de genética é uma genética extremamente complexa, né? São genes, são estruturas do RNA ou do DNA que condicionam você a determinadas coisas,
mas que essas coisas, para serem manifestas, elas precisam ser ativadas, elas precisam ser acionadas. Inclusive, a nossa equipe de reportagem conheceu uma moça que desenvolveu esclerose múltipla. Acompanhe só na reportagem de Vinícius Porgato. Eu tive diplopia, que eu comecei a enxergar tudo duplicado. Comecei a achar estranho, eu estava trabalhando e eu via as coisas se desfocarem. Achei muito estranho. Tudo bem, fiquei 1, 2, acho que 4 ou 5 dias assim, até que eu comecei a enxergar quadriplicado. O relato de Ana, de 26 anos, marcou o início de um capítulo inesperado na trajetória de vida da publicitária. Em 2014, após realizar uma série de exames para investigar os sintomas, a jovem recebeu o diagnóstico. Cheguei no neuro, falei para ela, doutora, eu não estou enxergando direito, eu estou enxergando tudo quadriplicado. E eu ainda estava enxergando quadriplicado, então eu falei, o que eu faço? Aí ela olhou para mim, pediu para que eu acompanhasse o dedo dela e começou a escrever. Eu falei, o que é isso? É a sua guia de internação. Eu vou te internar agora, a gente vai fazer os exames e nós vamos descobrir se isso é esclerose múltipla. A esclerose múltipla é uma doença neurológica e sem cura. Ela ataca o sistema nervoso central e provoca lesões cerebrais e medulares. Entre os principais sintomas estão fadiga intensa, fraqueza muscular, depressão, alteração do equilíbrio e da coordenação motora, além de disfunção intestinal e da bexiga. De acordo com pesquisa realizada pela Federação Internacional de Esclerose Múltipla, estima-se que 2 milhões de pessoas tenham a doença no mundo inteiro, em especial mulheres de 20 a 40 anos. No Brasil, são cerca de 35 mil casos. Atualmente, a doença se manifesta em Ana na forma de cansaço, dores na coluna, formigamentos nos pés e nas pernas e também tremores nas mãos, problemas que a afastaram temporariamente do mercado de trabalho e ainda a atrapalham nas tarefas rotineiras. O tratamento, que deveria atuar na redução dos efeitos da esclerose, ainda não atingiu o resultado esperado. O primeiro, ele deixou meu coração muito lento, então eu não conseguia respirar e andar, falar, respirar e pensar ao mesmo tempo. O segundo tratamento era com injeções, como quase todos para esclerose. O primeiro não tinha sido. Aí tá, era injeção dia sim, dia não. E ele estava me trazendo muitos efeitos colaterais. E os efeitos colaterais estavam pesados. Então tá, vamos esperar um pouquinho porque deve passar. Tá bom, deve passar. E não só não passaram, como eu comecei a ter uma intoxicação com o remédio. Então começaram a sair feridas no meu corpo inteiro. Eu tinha feridas imensas e doía, e aquilo coçava muito e abria e ficava horroroso. Apesar das dificuldades e até mesmo do preconceito, a publicitária não deixa o medo interferir nos planos para o futuro. O importante para ela é fazer a prevenção e pensar sempre positivo. Eu costumo falar que a esclerose é uma menininha que eu ando de mão dada com ela o tempo inteiro. É como se fosse uma criança que está junto comigo. Eu ando de mão dada com ela porque é uma criança e é perigoso ela andar sozinha. Então ela tem que andar de mão dada comigo. Mas espera aí, eu falo quando nós vamos andar, quando nós vamos ficar quieta. Eu falo quando a gente vai sentar, quando a gente vai levantar. Eu que mando nela. Acho que isso é muito importante, não só para quem está descobrindo a esclerose, mas como para quem está descobrindo qualquer outra doença dessas que não tem cura. Eu acho que é você aceitar e saber que você é muito maior que aquilo e que você é capaz mesmo com aquilo. Doutor Leonardo, a gente viu aí o caso da Ana, né?
de todos os medos que vêm quando se surge o diagnóstico dessa doença. Para a pessoa que está assistindo a gente entender melhor, a partir do gatilho que a gente falou anteriormente, do gatilho que foi acionado, que os sintomas começam a se desenvolver, como que funciona o tratamento? O maior medo da pessoa que descobre que tem esclerose múltipla é saber como que ela vai levar a vida dela daí para frente, né? Se ela vai ter uma sequela muito grave, se ela vai conseguir manter uma independência, como que isso funciona, doutor? Bem, né, porque como é uma doença inflamatória, ela tem uma janela de tratamento, ou seja, naquele período em que esse processo inflamatório ele é mais ativo e tal, é o período em que ela responde melhor aos remédios que nós temos. E aí, você controlando bem essa fase, você está controlando a manifestação da doença nesse momento e prevenindo que essa doença venha a causar uma piora progressiva ao longo do tempo, certo? Então, é importante você otimizar o tratamento. Você otimizando o tratamento, e hoje nós temos recursos para isso, nós temos várias medicações, e que se o paciente for bem acompanhado e for reconhecida a necessidade dele trocar de medicamento, de passar de um para o outro, a probabilidade dele se manter bem é muito alta. Então, o que eu falo para os meus pacientes, para as nossas pacientes, de uma forma geral, é que a esclerose múltipla não é para ser um empecilho na sua vida. Então, eu tenho vários pacientes que continuam trabalhando, e até mesmo porque é uma doença que acomete a mulher, né, basicamente, o homem também, na sua idade mais produtiva, que é dos 20 aos 40 anos de idade e tal. Então, eles têm que manter todas as suas atividades profissionais, sociais, familiares, o máximo possível, entendeu? E hoje, com o que nós temos de tratamento, é possível sim que a pessoa se mantenha muito bem e que a doença, pode até ser que ao longo desse caminho a pessoa sinta o impacto disso de uma forma ou de outra, seja através de uma piora rápida e que depois volta ao normal, ou de uma piora lentamente progressiva, mas há uma probabilidade muito grande de se manter bem e ter uma vida praticamente normal. E, doutor Provenza, isso também se aplica no caso de lúpus? Quando que o doente nos procura? Basicamente quando ele está com dor articular. Uma outra que é uma extremamente frequente. Então, as pessoas com lúpus, quase que 100% desses pacientes se manifestam com dores articulares. Outra alteração clínica muito importante no lúpus são as alterações cutâneas. E é uma coisa muito interessante que todos conhecem, que essa é uma doença que não pode se expor muito ao sol. O problema do ultravioleta, ele é um agente extremamente agressor, inclusive indutor da própria doença lúpica. Então, por vezes, o paciente com lúpus eritematoso nos procura, e na verdade nem procura o reumatologista nesse início, ele procura normalmente um dermatologista, porque ele foi à praia, ou foi ao campo, ou ele fazer uma caminhada, e apareceram algumas lesões, principalmente lesões na face, na região do malar, na região frontal, lesões avermelhadas que outrora não existiam e que agora começam a aparecer a qualquer exposição solar. Então, isso é uma das manifestações da doença também. Há outras alterações, por exemplo, que essa doença ela pode estar, inclusive, não só iniciando o seu tratamento com o reumatologista, mas pode estar lá com o neurologista, com a primeira manifestação, com cefaleia importante, alteração de comportamento, alguns pacientes com lúpus tendo manifestações um pouco mais graves, como quadros de convulsão, quadros isquêmicos cerebrais, porque essa é uma doença que agride principalmente vasos, artérias de pequeno e médio calibre. Nós temos aqui, basicamente, nessa doença, uma situação chamada vasculite, que é um processo inflamatório dos vasos. Isto, quando ocorre e afeta o sistema nervoso central, normalmente o paciente não está conosco nesse momento, ele está com o neurologista ou está com o dermatologista. E outras manifestações que nós podemos encontrar nessa doença, manifestações pulmonares, manifestações pleurais, e um grande problema nessa doença, talvez eu até chamo de a grande vedete dessa doença, são os rins do paciente. Então, o lúpus eritematoso, além de todas essas manifestações sistêmicas, um problema grave nessa doença é a questão renal. E hoje nós estamos realmente num momento muito interessante, onde o prognóstico do lúpus tem sido muito bom. Eu tenho pacientes de 20, 25 anos de acompanhamento de lúpus, alguns já estão praticamente quase que sem medicamento. É uma doença crônica,
É uma doença de evolução arrastada, mas perfeitamente controlável. Inclusive, a nossa repórter Rafaela Ribeiro acompanhou um pouco da rotina de uma paciente com lúpus. Acompanhe só. Fernanda tinha 13 anos quando foi diagnosticada com lúpus. Em plena pré-adolescência, a garota teve que encarar, além das transformações que essa fase traz, uma enfermidade pouco conhecida na época. O lúpus a gente não sabia, minha família não sabia, parentes, amigos, ninguém. Eu tinha pouca coisa na internet também na época. E até os próprios médicos que eu tratava no início não conheciam muito sobre. Então foi bastante difícil. O lúpus é uma doença autoimune rara, sem cura, provocada por um desequilíbrio do sistema imunológico que deixa o corpo sem a defesa necessária contra vírus, bactérias e outros agentes patológicos. Os sintomas podem surgir de repente ou se desenvolver lentamente. A grande característica que auxilia no diagnóstico é a marca avermelhada em forma de borboleta que aparece no rosto de quem tem a doença. No caso de Fernanda, as dores repentinas e intensas nas articulações e a febre alta foram os primeiros sintomas que alertaram que algo não estava bem. No começo foi bastante difícil, até pela falta de conhecimento mesmo. Então eu tive que tomar remédio muito forte, eu tomava uma dose muito alta de corticoide. Eu já cheguei a fazer quimioterapia por um tempo, já tive convulsão, já desmaiei, já tive vários sintomas, já tive um pouco de depressão também. Mas eu acho que o primeiro passo é a gente aceitar que tem um problema. Eu tinha muito problema com isso. Eu não aceitava, porque até os meus 13 anos eu tinha uma vida, não que eu não tenha agora, mas eu tinha uma vida um pouco mais comum, assim, mais normal. Podia tomar sol normal, podia sair, podia normal. E aí, de repente, você se vê com muitas limitações e muita medicação para tomar. Então, isso é difícil para uma pré-adolescente, né, que eu era na época. Hoje, o tratamento da jornalista é menos agressivo e os sintomas estão controlados. De acordo com o Ministério da Saúde, o lúpus é mais frequente em mulheres durante a idade reprodutiva. No Brasil, a estimativa é que surjam cerca de 8 casos para cada 100 mil pessoas. Mas ainda faltam dados exatos sobre a doença e informações que a tornem mais conhecida pela população. Para tentar ajudar quem passa pelo mesmo problema, Fernanda está lançando um blog titulado Pode Ser Lúpus. A ideia é compartilhar a experiência de conviver com uma doença que veio para ficar, mas que não deve mover sua vida. Apesar dele ser uma coisa que é assim, que eu tenho que conviver, ele é como um acessório que eu coloco na bolsa, assim. Eu tenho que carregar, eu sinto que eu estou esquecendo alguma coisa em casa e eu tenho que carregar, mas que ele não interfere assim, no meu dia a dia. Tem uma frase que é muito comum entre as portadoras que a gente chama de borboletas, por causa da asa de borboleta, que é: eu tenho lúpus, mas o lúpus não me tem. O lúpus não me tem, eu consigo, você pode também trabalhar, você pode estudar, você pode viajar, assim como fazem a Lady Gaga, a Astrid Fontinelli, a Selena Gomez e tantas outras famosas que tem. Doutor Provenço, a gente viu aí no caso da Fernanda que ainda bem ela tem uma visão bem otimista com relação à doença, que ajuda inclusive bastante no tratamento. O que infelizmente ela também retrata, e a gente acabou falando um pouquinho aqui ao longo do programa, é o medo a partir do momento que se tem o diagnóstico, que vai ser um tratamento complicado, que os medicamentos são super fortes. Até a Fernanda comenta que no comecinho ela fez uma espécie de quimioterapia, o que assusta bastante, né, as pessoas. Mas eu queria que o senhor reforçasse, né, se é possível ter uma vida normal apesar da doença. Quando ela falou em quimioterapia, ela estava se referindo a um medicamento chamado imunossupressor, que são medicamentos mais potentes. Em que circunstâncias que nós usamos isso? Quando existe envolvimento de órgãos-alvos mais delicados, como o sistema nervoso central, envolvimento dos rins, envolvimento do pericárdio, do coração, do pulmão. Aí nós usamos uma medicação que ela é mais efetiva para bloquear aquilo que o Dr. Leonardo falou, que é bloquear a formação daqueles anticorpos indesejados. E hoje nós temos, em lúpus eritematoso, uma gama imensa de alternativas de tratamento. Então, o prognóstico do lúpus tornou-se realmente muito bom, desde que lhe faça um diagnóstico precoce. Então, eu vejo assim, com bons olhos, que outrora a gente tinha muito medo do lúpus,
E falar em medo ainda, muitos clínicos, quando esses pacientes necessitam ir até um pronto-socorro por alguma medicação mais rápida, por uma amidalite, uma infecção qualquer, os médicos ainda têm um certo receio de tocar no paciente lúpico e até mesmo prescrever alguma coisa para o paciente portador de lúpus. Porque falar, vou prescrever alguma coisa que possa piorar o estado do lúpus. E na verdade não é bem assim, a doença lúpica ela é mais, dá para a gente controlar muito bem. Então eu quero transmitir um certo otimismo para quem é portador de lúpus, para que fique tranquilo, mas procure um atendimento especializado. Principalmente procurar o reumatologista que está mais afeito a esse tratamento. E, doutor Leonardo, com relação à esclerose, logicamente também existe esse medo, assim como a gente viu na reportagem com a Ana, mas também existem algumas informações desencontradas. A Fernanda fala, no caso dela, que procurou na internet, é muito comum as pessoas fazerem isso, e no caso da esclerose, existe aí a informação de que a vitamina D é extremamente importante, extremamente benéfica nos casos de tratamento da esclerose múltipla. Isso realmente é verdade, doutor? Nós somos médicos alopatas, então a gente acredita no que é chamado de medicina baseada em evidência. Essa evidência ela é gerada a partir de um estudo científico, que é utilizado, no qual é utilizada a metodologia científica. Então você tem que, para dizer que determinada coisa é benéfica ou interfere, né? O termo que a gente usa nessas doenças é droga modificadora de doença, ou seja, para a gente dizer que a vitamina D é uma droga modificadora de doença, um remédio que pode ser utilizado com essa finalidade, a gente tem que fazer um estudo grande, duplo cego, pegar pessoas que tomam vitamina D, pegar pessoas que não tomam, que têm a doença, comparar o resultado. Então, isso requer um estudo muito grande, que é todos os remédios hoje para a esclerose múltipla, né, e hoje, como eu falei, a gente tem um arsenal muito grande de tratamento, eles passaram por esse crivo, eles passaram por todas as fases, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, de testes, para que a gente hoje possa dizer, olha, o remédio tal, ele é muito eficaz nessa doença, proporcionando uma redução de 70% da atividade. Já com a vitamina D, não. A vitamina D, ela surgiu a partir dessa ideia. Sem dúvida nenhuma, a vitamina D participa dos mecanismos imunológicos, ela é importante como uma vitamina no organismo, por exemplo, para o metabolismo do osso, para o metabolismo do rim, etc. Mas ela não deve ser, ou pelo menos empregada talvez, mas não deve ser celebrada como um tratamento específico para a esclerose múltipla. O que nós fazemos e o que nós devemos fazer se esse paciente com esclerose múltipla tem uma deficiência de vitamina D, a gente deve repor essa vitamina D, deixar até com um nível um pouco maior do que o esperado, mas esse paciente tem que, junto com a vitamina D, fazer um tratamento modificador de doença normal, convencional. Você arriscar a sua evolução, a evolução da sua doença, né, que pode ter consequências gravíssimas, só na vitamina D é um tanto quanto discutível. Eu não recomendo, eu acho que uma pessoa com diagnóstico de esclerose múltipla deve ser tratada convencionalmente e deve ter seus níveis de vitamina D reposto, deve tomar suplementos de vitamina D, mas em doses consideradas normais, né, doses que são recomendáveis aí pela Organização Mundial da Saúde, ou até num nível um pouco mais elevado, conforme recomendação da própria Academia Brasileira de Neurologia, mas você fazer um tratamento exclusivo com vitamina D em altas doses, isso não encontra ressonância na ciência. Tá certo. Doutor Leonardo, doutor Provenza, eu agradeço a presença de vocês hoje, esclarecendo essas dúvidas. Foi um prazer receber vocês aqui. Obrigada mais uma vez. Foi todo nosso. Muito obrigado. Muito obrigado. E essa edição do Ponto de Encontro fica por aqui. Outras produções da TV PUC você acompanha na nossa página no Facebook, nosso canal do YouTube e também a página que aparece na sua tela. Obrigada pela companhia, um ótimo fim de semana para você e até o próximo programa. Tchau, tchau!